senhor trata como um grande defensor do Sistema Único de Saúde, não poderia ser diferente, né? Se ele está garantindo hoje aquilo que a Constituição Federal, lá em 1988, preconizava, né? Se estamos garantindo que o SUS deva ser universal, que ele deva ser integral e cumprir com tudo aquilo que a gente espera que aquilo que foi prometido em 1988 ocorra com a população nos dias atuais. Veja, o SUS, ele é importante, assim, rapidamente, dizer como era a atenção à saúde dos brasileiros antes do SUS, né? Muito poucos, como hoje, têm condição de bancar no privado, e também era assim no passado, né? E a maior parte vivia da caridade. Algumas poucas profissões que tinham um valor agregado maior, como lá atrás os ferroviários e alguns outros, bancários, eles tinham os seus fundos próprios, né? Mas a imensa maioria do povo brasileiro, ela vivia de caridade ou da fé só, né? Com o SUS, muitas conquistas aconteceram e são inegáveis. Até os mais críticos do SUS, se a crítica não for ideológica, se ela for só análise de indicadores, o SUS deu muito certo em muitas coisas. Agora, é inegável também, o diagnóstico já está dado, que muita coisa que já foi identificada, que são pontos de estrangulamento do sistema, precisam ser olhados com mais carinho, com mais competência de gestão e com mais recurso. Acima de 100 milhões de habitantes no mundo, só o Brasil tem um sistema universal, né? Conquistas do SUS. Por exemplo, o acesso, né? O acesso ele é universal, né? Para todo mundo que está no território do Brasil, não só para os brasileiros, né? E também para você. Você está lá no Ceará, você está lá no Amazonas, você vai no posto de saúde ou vai numa urgência, emergência e é atendido. A mortalidade infantil e materna baixou, assim, radicalmente no país. Na área de transplante, nós só perdemos para os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos tem um sistema privado por trás disso também, né? Na área da urgência e emergência, se abriram muitas portas, né? Nós temos a estratégia do SAMU, que deu muito certo. Inclusive, eu era secretário, implantamos o SAMU aí no litoral, né? Tem o IAT, né? Houve uma multiplicação das unidades de saúde básica. Nessas unidades de saúde, houve esse casamento com odontologia, que antes era separado, né? Você tem um programa de agentes comunitários de saúde onde ele é bem tratado, onde ele trabalha com um número importante e correto de profissionais também, faz muito bem. A estratégia do Saúde da Família, que está completando 30 anos, também onde ela é adequada, com equipe completa, com treinamento, com capacitação. Outra coisa do sistema, né? Vou falar também dos problemas. Por exemplo, foi a primeira política pública que se organizou em conferências, em conselhos, né? Que se abriu para a população de forma organizada participar. Desde o usuário até os profissionais de saúde, os prestadores, né? Todo mundo participa desse processo. É claro que em alguns municípios, Salgado, essa coisa é tutelada pelo governante de plantão, né? Em outros, não se dá poder, não se realiza as conferências da forma que deve, né? Não se dá um caráter democrático. Mas, inegavelmente, outras políticas públicas vieram na esteira do SUS e da saúde, como a assistência social, a própria segurança, porque o sistema está bem desenhado e organizado. Agora, ele tem problemas. Onde ele tem problemas? Primeiro, de gestão, de gerenciamento, né? Isso é como qualquer coisa, e serve para a iniciativa privada, serve para o público também. Se você não tem uma boa gestão, não adianta pôr o dinheiro, vou de 15% passar para 30% do orçamento. Dá na mão de quem não tem competência, de quem não sabe fazer um plano municipal de saúde, de quem não ouve ninguém na hora de fazer, de quem age estritamente por politicagem e não pela política da saúde, não tem dinheiro que dá conta. Inegavelmente precisa de mais dinheiro. Na média, precisa de mais dinheiro. Até porque no per capita, não é? Para um sistema universal quanto o nosso, a gente ainda põe muito aquém do que deveria. Não é? O sistema, ele municipalizou. Não é? Só que daí municipalizou, que é uma coisa boa,
Só que os estados e a União foi retirando, na medida em que você joga a responsabilidade, os recursos não acompanharam. Então, é importante, a nível de estado e na União, você ter no setor saúde pessoas que tenham o entendimento do municipalismo. Porque, Salgado, você, todos os ouvintes aí, companheiros e companheiras, as pessoas vivem nas cidades. Então, você tem hoje a dificuldade nas especialidades, além da gestão, né? Você investe pouco em capacitação e treinamento de equipe, né? Às vezes você tem até os profissionais lá, mas você não faz um investimento naquilo em que o profissional está focado, tem suas responsabilidades. Nós temos boas universidades, tem outras nem tanto. Então, é importante no serviço que você tenha também uma capacitação, e aí o Estado, né? Na minha época, a gente fez uma capacitação da tutoria da atenção básica, que já tinha capacitado mais de 600 unidades das mais de 3.000 que o Paraná tem. Só que é um processo que não deu sequência como deveria, na intensidade em que isso merece. E você também tem estrangulamento na área de especialidades, né? Você, por exemplo, a primeira regional de saúde, a região do Paranaguá, é uma das mais carentes. Sabe? Você precisa investir pesado num grande centro de especialidades para essa região aí tão carente, em que as pessoas têm que vir para a região metropolitana de Curitiba, têm que vir para Curitiba, né? Aí, por exemplo, quando a gente levou, junto com o prefeito, com o vereador Fábio, você acompanhou a época, nós levamos aí o Erasto Gettner, né? Nós estávamos encaminhando, quando eu fui aí na inauguração, não era mais secretário a deputado. Nós queríamos que cada um, com a sua cota à parte, mas principalmente o Estado, colocasse recursos para que isso atingisse os outros 6 municípios aí da regional. Né? Porque... Perfeito. Essa questão do Erasto foi uma conquista sem precedentes a Paranaguá, e a população hoje o reconhece como um dos feitores dessa grande realização. A estrutura em Paranaguá, a estrutura física, ao menos, unidades de saúde, UPA, porte 3, um hospital regional que tem melhorado em termos de espaço físico de forma significativa, e também a unidade do Erasto, e agora, recentemente, nós temos aí, por meio de telemedicina, o Pequeno Príncipe. Porém, o que percebe-se ainda são reclamações da população com relação ao atendimento e com relação às logísticas de atendimento. Esse deve ser o foco dos novos gestores com relação a isso? Também isso é um dos pontos de estrangulamento. Se você não tem um sistema organizado, e se isso não chega até as pessoas e a população, porque assim, olha, salvo raríssimas exceções, o povo tem sempre razão, tá certo? Porque se você tem dor, se você tem algum familiar teu, ou algum cristão que você está ajudando, né, é difícil pedir paciência para as pessoas. Se a pessoa não apela para violência, para agressão verbal, física ou qualquer coisa, né, a gente não pode partir do princípio que o povo está errado. O povo está sempre certo. Agora, o que você tem que fazer é organizar teu sistema. A unidade de saúde, também as pessoas não podem esperar que a unidade de saúde resolva aquilo que ela não está estruturada, não é a finalidade da unidade de saúde. Então, você tem que organizar um sistema partindo da atenção primeira, da atenção básica, né, e tendo as referências quando você precisa, ou na área de especialidade ou até na área hospitalar. Tem coisas que na área hospitalar podem ser resolvidas aí, devem, e tem outras questões que você pode e deve encaminhar, porque você não vai conseguir ter todas as especialidades por conta de tecnologia, de conhecimento de profissionais, por conta de valores que muitas especialidades demandam, e é da própria oferta de profissionais por todo o Estado. Então, você precisa trabalhar essa organização. As UPAs, por exemplo, né? Se você tem uma UPA com recurso de um raio-x, né, com profissionais treinados dentro da sua resolutividade, né, ela consegue evitar que você estrangule o sistema de urgência e emergência dos hospitais de referência. Aqui em Curitiba mesmo, não vamos falar só de Paranaguá. Em Curitiba, nós temos o SUS na área de trauma, urgência e emergência, o Trabalhador e o Cajuru. Né? Se você não organiza as UPAs que você tem, não dá estrutura, não coloca o número de profissionais suficientes,
durante todos os plantões, né? Se você não tem esse processo de usar hoje, como você falou aí, como está sendo feita a telemedicina na área da pediatria, esse competente Pequeno Príncipe, da qual também eu participei, você sabe, você gravou aqui com a gente também, esse início todo, essa articulação. Então, essa organização é necessária. Essa organização é necessária. Né? Porque, assim, se na unidade básica você tem um diabético controlado, que você tem um bom programa, com medicamento, com profissional. Se você tem um hipertenso lá na unidade básica controlado, se você monitora com medicamento, com medição, com visita das equipes do Saúde da Família, com os agentes comunitários entendendo o seu papel de elo nesse processo todo, idoso, você, com certeza, diminui, não é, as questões. Eu vi aí um material que você fez com o presidente aí da Associação dos Médicos do Litoral. Né? Marcelo Caprado. Em grande parte, né, eu concordo em absoluto. Né? Então, você tem esse processo de organização. E também trabalhar com algumas estratégias quando você tem filas. O sistema inglês, que é um dos mais respeitados do mundo, ele também tem fila. Eu já fui falar sobre o Mãe Paranaense no Reino Unido. Não é? Que eles respeitam muitas coisas que nós fazemos aqui. Só que essas filas precisam andar. Por exemplo, eu lembro que aí no litoral nós fizemos um mutirão de catarata. De catarata. Tá? Fizemos em Paranaguá, fizemos em Guaraqueçaba, quase 400 cirurgias de catarata. Fizemos em Antonina, implantamos o SAMU aí, até porque aí no litoral também, os prefeitos na época tinham muita dificuldade de entender que o consórcio era uma estratégia, porque as coisas estão dadas, Salgado. O consórcio